Vitor, a China, aliada à Rússia, poderia se constituir em um vetor de animação do movimento socialista, como ocorreu com a União Soviética e outras revoluções do século XX? Breno, acho que você está até mais bem equipado para responder essa pergunta do que eu, né? Eu participei recentemente, a convite da juventude do PT, de um seminário com a juventude comunista, né, chinesa, tá certo? Uma experiência muito interessante. Eu espero que esse tipo de intercâmbio aconteça mais, porque, independente do caráter de classe do Estado chinês ou da natureza ideológica do regime chinês, se é socialismo ou se é capitalismo, a gente certamente tem muita coisa a aprender com a experiência chinesa, seja com a experiência revolucionária chinesa, seja com a experiência de desenvolvimento autônomo nas margens do sistema mundo capitalista, que eles conseguiram fazer. Né? Então, o fato de que a China erradicou, digamos assim, a pobreza rural, a miséria, é um feito civilizatório incrível, tá? Independente da natureza de classe do Partido Comunista Chinês e do Estado chinês, com o qual nós temos muito o que aprender. Tá? Agora, Breno, eu não tenho certeza se a China tem interesse em ocupar essa posição que você está atribuindo a ela. Eu digo isso porque desde o meio da década de 70, ou seja, ainda com o mal vivo, tá certo? A China fez um recuo em relação ao movimento comunista internacional. Tá? Não só, digamos assim, restabelecendo é, relações, né, com os Estados Unidos, mas também, por exemplo, já no caso da Unidade Popular, que é uma experiência de socialismo democrático muito importante, a No Chile. China, a China não fez a defesa da Unidade Popular, como, por exemplo, a União Soviética fez. Né? Mesmo na década de 80, eu não sou um grande entusiasta saudosista da União Soviética, embora eu acho que a dissolução dela tenha sido uma tragédia, não só geopolítica, como diz o Putin, mas sobretudo uma tragédia social, uma tragédia para a nossa classe. Tá? Mas a União Soviética, com todos os seus problemas, na década de 80, oferecia um grau de solidariedade internacional concreta a Cuba, ao Vietnã, a luta contra o apartheid na África do Sul, a Nicarágua, que era absolutamente louvável, né? E que a China não oferecia na época, né? Ele já havia se retirado dessa esfera, né? Eu vejo poucas indicações hoje de que a China quer ocupar um papel de liderança no movimento socialista internacional renovado. E acho que a Rússia não se interessa por isso. Acho que o caso da Rússia é até mais complicado, porque a China reivindica a sua história revolucionária, certo? Ela é a República Popular da China, ela é um Estado constituído na base de uma revolução proletária, operário camponesa. Tá? E ela é orgulhosa dessa história. E reivindica o comunismo, reivindica a tradição revolucionária, reivindica, inclusive, as formulações teóricas do marxismo. Tá certo? A gente não encontra nada semelhante na, China, na Rússia. Né? Na verdade, quando você vai ver os últimos discursos do Putin, eles são discursos marcadamente anticomunistas, antissoviéticos, né? Aquele discurso que ele fez ali 2 dias antes da operação militar na Ucrânia, meia hora espinafrando o Lenin, dizendo que o Lenin era responsável por essa situação, né? Nos dois casos, eu diria que eles têm uma atuação geopolítica muito pragmática. A da China, para mim, mais interessante, a da Rússia, muito mais ambígua, porque enquanto a Rússia, aqui na América Latina, tem posições anti-imperialistas, eu acho que a gente pode, digamos assim, fazer, né, ter encontros táticos com essa posição da Rússia. Na Europa, a posição da Rússia ela é muito mais alinhada com os movimentos reacionários, né? Os movimentos antissistêmicos europeístas que tendem à direita e, às vezes, frequentemente, à extrema-direita. Né? Então, eu não colocaria a Rússia como um aliado no sentido ideológico. Agora, independente do que eles queiram fazer, independente do que o Estado russo ou o Estado chinês queiram fazer, eu acho que a realidade da experiência chinesa coloca uma novidade na mesa para a gente. Porque, como eu havia dito, na década de 90, a China faz muitas reformas estruturais no sentido da criação do mercado de trabalho, da privatização de estatais, preparando a sua entrada, o seu engatamento no mercado global. Ela faz isso, tá certo? Mas nos últimos anos, tá? E sobretudo na última década, você tem
uma orientação da economia política chinesa muito mais no sentido do planejamento, do controle político dos seus próprios capitalistas, tá certo? E uma posição mais claramente antineoliberal. E isso daí me parece interessante, no mínimo, porque é uma experiência inspiradora, né? Como é um dos países que mais cresceram, que mais reduziram a miséria. Na verdade, a redução da pobreza, né, nessas últimas décadas de neoliberalismo é quase totalmente um feito chinês, na verdade, né? Quando você pega os números, a imensa maioria de pessoas que saíram da pobreza aí nas últimas décadas foram na China, tá? Então ela oferece um outro modelo, que não é o modelo neoliberal, independente de ser um modelo socialista ou não. Acho que isso daí tem um debate a ser feito, eu não tenho nenhuma posição dogmática, mas ela certamente aponta, digamos assim, que tem um fracasso do neoliberalismo, inclusive no norte global, no núcleo desenvolvido do capitalismo, e tem um sucesso de uma alternativa não neoliberal, né? E isso certamente melhora o nível do debate público, tá certo? E cria, digamos assim, uma outra referência, né? Porque também a gente fala de socialismo, e a gente fala mesmo de socialismo, né? Mas também para muitas pessoas esse socialismo acaba ficando um pouco abstrato, né? Quase como um ideal, né? A China é uma realidade existente, atuante na história. Então a gente pode apontar para lá e falar, olha, para um país crescer não precisa ter financiarização, digamos assim, privatização do sistema financeiro. Você pode crescer com uma banca praticamente pública, como é o caso da chinesa, né? Na verdade, o planejamento pode ajudar o crescimento. Aliás, eu acho que uma lição importante que a China está nos dando também é como a capacidade de planejamento estatal e o controle do Estado sobre o investimento vai ser crucial no processo de transição ecológica. No final das contas, a experiência dos últimos anos da China é uma das mais exitosas nesse sentido, né? Um dos países que mais tem investido, inclusive, recursos públicos para a transformação da matriz energética, investimento na produção de novas tecnologias, né? E eu acho que isso está ficando também muito evidente que se nós quisermos fazer algo relevante para evitar a catástrofe climática, isso não vai vir do mercado, não vai vir dos créditos de carbono, vai vir de um programa ambicioso de investimento público e o Estado precisa ter os meios para realizar esse tipo de plano de investimento de bancos públicos a empresas estatais.